aqui do canal. Antes de tudo, antes de começar propriamente dito o assunto de hoje, eu quero agradecer a cada um que estão acompanhando os meus vídeos, que estão deixando lá o seu joinha, que estão curtindo, que estão compartilhando. E isso é muito bom, porque é um meio pelo qual nós vamos evangelizar, vamos orientar, vamos ensinar as coisas que o próprio Jesus nos ensinou e colocou no nosso coração para que nós sejamos esse instrumento dele aqui já na terra, para que muitas pessoas possam conhecer e voltar-se para esse mesmo Deus. Então, hoje, com esse vídeo, eu quero falar com cada um de vocês sobre a Quaresma. Mas antes de tudo, não tem como falar da Quaresma sem falar da quarta-feira de cinza que começa amanhã. E o que é essa quarta-feira de cinza? O que é a Quaresma? A quarta-feira de cinza, de acordo com a própria história da igreja, ela tem o seu início muito lá atrás, lá já praticamente lá no século IV, né, quando alguns padres começaram a colocar na liturgia o dia dedicado a uma reflexão, a uma parada, um dia liturgicamente onde somos convidados a parar e refletir antes de tudo sobre a nossa existência aqui na Terra. E quando nós paramos e refletimos sobre a nossa existência aqui na Terra, a igreja nos coloca que nós devemos pensar antes de tudo que nós viemos do pó e para o pó voltaremos. Ou seja, nós viemos de um sopro divino, nós tivemos a nossa origem através do sopro divino, mas também por um sopro voltaremos para este pó. E voltando para o pó, voltaremos para a presença de Deus, literalmente falando, onde nós iremos contemplar face a face a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs aqui do canal, a quarta-feira de cinza é um dia que nós, enquanto cristãos, enquanto praticantes de uma fé católica, apostólica, romana, somos convidados a refletir sobre o que somos, como estamos vivendo e o que estamos fazendo da nossa vida, para que nós para que nós deixamos de viver algo que nos afasta do amor de Deus e passamos a fazer coisas que agrada justamente a Deus. Mas aí para isso nós precisamos passar por uma mudança, e essa mudança é uma mudança de mentalidade, uma mudança onde eu devo deixar de lado certas coisas que não agradam a Deus e passar a fazer coisas que agradam a Deus. Então, a quarta-feira de cinza é um tempo de parada, um tempo onde eu paro para refletir sobre como eu estou vivendo e como eu estou vivendo também a minha fé, como eu estou vivendo a minha relação com Deus e, consequentemente, a minha relação com o próximo, com a minha família, com meus amigos, no meu trabalho, na escola, na faculdade, enfim. Então, a quarta-feira de cinza é um dia todo especial, liturgicamente falando, para que nós possamos refletir sobre a nossa vida e levando em consideração que nós nada somos além de que um pó, frágeis, efêmeros, passageiros aqui nesta terra. E falar de quarta-feira de cinza é falar da Quaresma. Por quê? A quarta-feira de cinza é o dia que se inicia a Quaresma, os 40 dias, que se estende até Quinta-feira Santa. Então, a Quaresma é um tempo litúrgico onde a igreja nos coloca para a gente refletir sobre a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, a ressurreição do Verbo encarnado. É um tempo onde nós vamos compreender mais ainda sobre a nossa fé em quem nós depositamos. Por quê? Refletindo sobre a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo, nós entenderemos que a nossa fé está alicerçada em um Deus capaz de se encarnar, de se fazer homem e que
viveu, que viveu tudo, né? Tudo humanamente falando, que passou por diversas dores, que fez milagres, que curou e que morreu. Mas a nossa fé está justamente voltada a reconhecer tudo isso humanamente falando, mas voltada porque Jesus ressuscitou. Então, esse período quaresmal dos 40 dias é justamente nós somos convidados a refletir sobre essa dimensão transcendental, essa dimensão espiritual de Jesus, que foi capaz justamente de mostrar em quem deveremos depositar a nossa fé. Em um Deus vivo, um Deus que mostrou para nós o seu esvaziamento, humanamente falando, e ali mostrou para nós o poderio de Deus. Então, irmãos e irmãs, eu quero compartilhar com vocês, de acordo com a leitura do evangelista Mateus, tirado justamente da Bíblia Sagrada, que 3 itens que norteará a nossa vivência dessa quaresma, que norteará para que nós possamos viver melhor a quaresma. Que os 3 itens que o evangelista coloca é a oração, o jejum e a esmola. Isso nós podemos encontrar no capítulo 6, versículo de 1 ao 6 e depois do 16 ao 18. E aqui, nesse capítulo, nós vamos ver a preocupação do evangelista colocar que nós devemos orar. Nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar, porque o nosso Deus que está em segredo, que nos ouve em segredo, nos recompensará. É uma oração que deve brotar antes de tudo do nosso coração. É uma oração que deve justamente ser voltada diretamente para Deus, não para os outros verem. Ah, como fulano de tal reza bem, como fulano de tal ora com palavras belas. Então não é para os outros verem, mas sim para Deus ver. Então por isso nós devemos sempre nos buscar silenciar o nosso coração, a nossa mente, para encontrar verdadeiramente Deus em nossa vida, encontrar verdadeiramente Deus através da oração. Então, esse capítulo 6 que o evangelista nos coloca, né? Quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos homens. Essa não é a atitude que nós devemos ter. Nós devemos ter uma atitude contrária, de nos voltar, de nos dobrarmos em humildade, reconhecendo todo o poder de Jesus Cristo em nós. E um outro item que deverá nortear nosso tempo quaresmal é o jejum. E aqui o jejum, nós não devemos nos prender somente na questão da comida, de deixar de comer carne, de deixar de comer carne ou comer carne. Não. O jejum aqui nós podemos olhar num sentido mais amplo. Jejuar o quê? Tanto no sentido da comida. Se você acha que você jejuando, ou deixando de comer determinados alimentos, tal, em prol de outra coisa, ou seja, que esse jejum seja para vocês se penitenciar em vista de algo, em vista de agradar a Deus, tudo bem. Mas o jejum aqui também nós devemos deixar de praticar algo que desagrada a Deus, que faz com que a gente crie barreiras. Então o jejum aqui nós podemos pensar em deixar de falar mal do outro, né? Falar mal da família, falar mal de amigos, falar mal de vizinhos, falar mal de colegas de emprego. Isso é um tipo de jejum, né? Outro tipo de jejum que nós podemos ver que atualmente todo mundo está escravo da tecnologia, do próprio celular, das redes sociais, de Facebook. Muitas pessoas entram no Face 1000 vezes durante o dia, não para ver coisas boas, mas sim para futricar a vida,
do outro, onde que o outro tá, onde que a outra fulana de tal está, qual é a praia, qual é o almoço, qual é a janta, que festa e tal, que roupa está vestida. Então, nós somos convidados a deixar determinadas práticas, a jejuar determinadas práticas que nós estamos vivendo. Então, esse jejum que o evangelista coloca para nós devemos contextualizar, deixar de fazer algo que desagrada a Deus. Um outro item interessante que deve nos nortear nessa quaresma é a esmola. E a esmola que nós devemos entender que não é aquilo que sobra, não. A esmola é aquilo que eu tenho, que eu sou capaz de partilhar. Então, se eu tenho um prato de comida, né? E se eu sou capaz de partilhar aquele prato de comida, isso é esmola, né? Se eu tenho, né, 2 peças de roupas, né, e eu sou capaz de dar uma, isso é esmola. Eu não vou dar uma peça de roupa porque não me cabe mais em mim, porque tá furada, tá rasgada, tá faltando um botão, enfim, para eu não jogar fora eu vou dar. Não, a esmola aqui é no sentido de partilhar de forma incondicional, de forma desinteressada. Então o evangelista que está nos colocando, nos ensinando que nós devemos sempre olhar, né, a Deus de um gesto humilde, de um gesto capaz de nos aproximar mais ainda do ser humano. Então nós devemos sempre buscar a oração, né, que nos fortificará espiritualmente. Devemos buscar o jejum, deixar de fazer aquilo que desagrada a Deus e viver e começar a praticar a esmola. Então, meus irmãos e minhas irmãs, neste período quaresmal, os 40 dias, assim como, lembrando, 40 dias de Jesus no deserto, né, que foi muitas vezes tentado, nós devemos também estar vigilantes, porque nesses 40 dias em que eu me predisponho a viver a quaresma, será um tempo também onde serei tentado. E você, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo, também se lance nesse desafio de viver uma quaresma firme, uma quaresma com fé em Deus, onde você será capaz de rezar mais, de orar mais, de jejuar e de dar esmola, né? Vamos viver, vamos praticar a nossa fé em um Deus que foi capaz de sofrer o que sofreu por cada um de nós, justamente por esse pecado original que nós carregamos, mas que um Deus que foi e é capaz a cada dia de ressuscitar em nós esse ânimo, esse gosto de professar a nossa fé nele. Por isso, irmãos e irmãs, nessa quaresma, convido você e a cada um da tua família que estiver assistindo esse vídeo a parar e refletir como está a tua vida espiritual, como está a tua relação com Deus, como está a tua relação com o ser transcendente, esse ser que é capaz de nos renovar através da oração, que é capaz de nos renovar através do jejum, que é capaz de renovar através da esmola, de renovar a nossa mentalidade, essa mentalidade que muitas das vezes que pensamos ser certa, mas muitas vezes errada, porque nos leva a nos afastar do amor de Deus. Isso porque muitas das vezes a gente pensa que estamos fazendo tudo corretamente, tudo conforme a lei pede, como a lei manda, mas não, estamos esquecendo a prática da caridade, estamos esquecendo a prática do amor, porque bem sabemos que o que nos levará diretamente a Deus é a prática do amor, é a prática da caridade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, convido a você a refletir nesse tempo oportuno, a partir de amanhã, da quarta-feira de cinza, a refletir e a mudar a sua mentalidade, mudar o seu modo de ser, seu modo de agir, para assim viver melhor a quaresma. E vamos sempre pensar que Deus será, ao longo desses 40 dias, já está conosco, já sempre, desde quando fomos pensados a vir a este mundo, sempre esteve com nós, mas vamos invocar mais, vamos chamar mais que Deus possa verdadeiramente estar a todo instante conosco, para que nós possamos
viver a oração, para que nós possamos viver o jejum e viver a esmola. Amém? E a cada um que vocês que estão assistindo, deixe lá o seu joinha aqui nesse vídeo, compartilhe, né? Se você gostou, compartilhe, mostre para os seus familiares, se inscreva no meu canal para que receba mais vídeos como este. Amém? A Deus seja louvado.